Olá! Hoje eu vim fazer um convite a você. Um convite que muitos sábios do passado já fizeram à humanidade. Conhece-te a ti mesmo. Bem, nos dias que a gente passa, toda a nossa vida está correndo muito, buscando que a gente olhe muito para fora. Os nossos compromissos diários, os anúncios, a mídia, buscando sempre que o nosso olhar esteja para fora, para o outro, para a vida de outras pessoas, para as próprias situações e necessidades da nossa vida, mas sempre olhando para fora. E cada vez mais a gente percebe que há uma crescente carência no ser humano. E a gente pensa assim, as pessoas estão carentes de um parceiro ideal, estão carentes de amigos. Sim, existem essas carências também. Mas a maior carência que a gente percebe hoje em dia é a carência, cada um está carente de si mesmo. Nós estamos carentes de nós mesmos. Estamos carentes de olharmos e voltarmos o nosso olhar um pouco para dentro. De um pouco mais de introspecção. De um momento de nos reconciliarmos com o nosso universo interior. Bem, hoje eu vim falar sobre a importância do autoconhecimento. Eu sou Sara Carvalho, do Movimento Dedico, e estou aqui com você para mais um Momento Desperta. Bom, nosso mestre espiritual, mestre do Movimento Dedico, sempre nos diz uma frase que eu quero compartilhar hoje com você. A frase diz assim: você abriga em si toda a luz que necessita para iluminar sua vida. E se a gente abriga toda essa luz dentro de nós, se muitas vezes grandes sábios nos afirmam que o sol, nosso sol interior, é toda a fonte de luz que a gente precisa para a gente ter uma vida luminosa, por que muitas vezes nós nos pegamos em momento de escuridão? Em momento que estamos nos sentindo sem saída, em momento em que a penumbra está tomando conta dos nossos pensamentos, das nossas emoções, em momento que a gente está se sentindo perdido. Bem, deve ser que nesses momentos nós estamos distantes de nós mesmos. No momento que a gente está mais perdido é o momento que a gente está mais longe da gente mesmo, mais longe do nosso lugar interior de paz. E a caminhada de volta para esse lugar, é o nosso lugar interior, o nosso eu, essa caminhada de reconciliação, ela passa muito pela estrada do autoconhecimento. Então, toda vez que a gente trilha um caminho para nos autoconhecermos, para reharmonizarmos com a nossa natureza interior, a gente está trilhando um caminho que a gente costuma dizer que é de volta para casa. E essa casa é a nossa morada, onde a gente tem que se sentir num lugar mais confortável que existe, mais do que a nossa própria cama na nossa casa. E toda vez que a gente faz esse processo de autoconhecimento e está voltando para a gente mesmo, nós começamos a achar algumas respostas e momentos de luz que muitas vezes estavam nos faltando. Eu atendo as pessoas há 12 anos e o que eu mais escuto na hora que eu vou atender, nos primeiros atendimentos que são feitos, é as pessoas falando do que não são elas. Então elas falam sobre os problemas que elas estão passando, elas falam sobre as pessoas que estão fazendo elas se sentirem incomodadas ou sofrer, elas falam sobre as situações, sobre os contextos, sobre as tarefas que elas têm que realizar, e pouco se fala sobre elas mesmas. E muitas vezes a única coisa que a gente precisa fazer mesmo é conduzir a pessoa a conseguir se olhar, a reapresentar. Muitas vezes a gente reapresenta alguém para ele mesmo. Parece uma coisa engraçada, mas acontece. E aí a pessoa começa a se reconectar com sua essência. Aí você começa a pensar assim, gente, quem eu sou, o que eu quero, o que é importante para minha vida, o que faz sentido para mim. E é aí nesse ponto que os atendimentos realmente começam a deslanchar. Porque a maioria, todas essas respostas que a gente precisa, está dentro da gente. Só que é claro que a gente precisa cavar muito para chegar a essas respostas, e por isso a gente precisa de várias ajudas, de grandes sábios, grandes mestres de várias áreas aí que sempre nos orientam nesse caminho. Mas essas respostas estão aqui dentro. Então, a única coisa que a gente às vezes precisa é olhar para nós mesmos e perceber qual é a nossa real necessidade. O que realmente está entravando, está servindo de entrave para a nossa caminhada? O que precisa ser mudado? E eu vou te falar uma coisa.
A única pessoa no mundo inteiro que pode mudar o seu universo é você mesmo. Somente você pode transformar a sua vida. Somente você pode mudar alguma coisa que não está dando certo. Somente você pode desfrutar das alegrias. Somente você pode querer oferecer essa alegria ao outro. Então, essa chamada do conhece-te a ti mesmo não é algo parecido com o egoísmo de, nossa, vamos olhar só para nós mesmos de forma egoísta. Mas é um autoconhecer para justamente a gente conseguir oferecer algo. Porque se você não sabe o que você tem, é a mesma coisa se fosse uma despensa. Aí alguém chega e fala assim, você tem arroz. Se eu não sei se eu tenho arroz ou feijão dentro de mim, como eu posso oferecer esse arroz para alguém? Fala assim, não sei o que eu tenho para te oferecer. Às vezes eu tô cheio de arroz, de feijão, de milho para oferecer. Então, pra gente oferecer alguma coisa para alguém, a gente precisa antes ver o que a gente tem. O que a gente tem de conquistas, o que a gente precisa ainda conquistar, em qual direção a gente quer seguir. Então, a gente pode dedicar um tempo, vamos a partir de hoje, dedicar um tempo para olhar para nós. Aconteceu uma situação, em vez de falar sobre os fatos dessa situação na hora que você for descrever essa situação, procure identificar o que você estava sentindo nessa situação. Onde estava você na hora que estava acontecendo toda essa situação? Que às vezes a gente fala muito sobre o que nos aconteceu, mas a gente não fala da gente nesse momento do que nos aconteceu. O que eu estava sentindo quando isso aconteceu comigo? O que eu senti? O que eu quero, e depois que isso aconteceu, o que eu quero fazer em relação a isso? Como eu posso aprender com isso? Então, o caminho do autoconhecimento está disponível para todos nós, né? Aí só o momento em que você para, olha para você, começa a conhecer sobre suas emoções, sobre seus pensamentos, sobre seus potenciais. E a gente está numa estrada aí, que é longa essa estrada. Mas é uma estrada que toda vez que a gente está nela, trilhando ela, a gente tem uma força maior na nossa vida, porque é uma força de um propósito. A gente tem sentido e direção. Então que você possa trilhar também junto comigo essa estrada. Vamos nos reconciliar com o nosso sol interior. E perceba que o sol brilha dentro de você. Eu te espero no próximo vídeo e até mais.